Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Mahayana, eu sou professora do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da UFRN, também do Programa de Estudos Linguísticos da UFMG, e a gente teve um problema agora com a Covid, que foi o CNPq, o fato do CNPq não estender, pelo menos até o momento, prazo de defesa, né, de quem tem coleta para fazer esse ano, e no nosso laboratório a gente tinha algumas pesquisas programadas, né, com coleta programada para agora. Então, uma maneira de contornar isso é procurar um programa que permita a coleta remota, né? A gente manda o link do experimento para o participante e ele faz na casa dele, no computador dele. Mas em todo caso, a nossa experiência com o IBEX foi boa, e aí eu queria fazer então esse tutorial, caso mais alguém esteja com esse problema, e só dizer que esse tutorial vai falar do básico de leitura autocadenciada, ou automonitorada, como outras pessoas também chamam. Então, tem várias maneiras de usar o IBEX para múltipla escolha, teste de escala Likert, né, esses que você faz a avaliação de avalia um item dando uma nota de 1 a 7, 1 a 5, mas aqui eu vou cobrir só a leitura autocadenciada, que foi o que eu aprendi a fazer nas últimas semanas. Então, só para mostrar como é que funciona a coleta, você manda o link, né? Aqui eu tenho esse link para o experimento, que vai estar aí embaixo também para quem quiser fazer. A pessoa entra lá na casa dela e pode começar a fazer o experimento. Aqui teria uma tela para mostrar o termo de consentimento livre esclarecido, que tem que ser sempre a primeira coisa que a gente mostra. Tem algumas instruções, né? Aí tem, aqui apertando a barra de espaço, a gente passando a leitura da sentença. A pessoa responde apertando 1 ou 2 ou clicando, né? Para responder você pode clicar na resposta ou apertar 1 ou 2 no seu teclado. Então aqui é só um exemplo de como eu daria as instruções, claro que aí cada um pode dar de uma maneira diferente. Você tem aqui algumas frases, né? Essa aqui também para testar. Se eu respondo errado, eu recebo um aviso de que eu errei a pergunta. E eu vou ensinar a tirar isso aqui, caso alguém queira tirar. E começando o experimento, tá aqui. Né? Eu vou passar rapidinho, vou responder errando e acertando para vocês verem, só para ver como isso é salvo e como é fácil de fazer. Então, eu não estou lendo nada aqui. Agora acho que vem a última pergunta e apareceu lá uma mensagem que estava salvando, como são poucos itens, ele salvou, muito obrigado, você já pode fechar essa janela em seu navegador. A pessoa fecha e esses dados ficam salvos, você baixa depois e pode analisar, tá? Então o Ibex Farm, para você montar um experimento no Ibex Farm, tipo esse daqui, é o que eu vou ensinar, ele já está todo montado, eu vou deixar no meu GitHub para baixar o código para esse experimento, mas o que eu vou fazer aqui é montar ele passo a passo com vocês, para ir explicando o que é cada trechinho do código, aí fica mais fácil vocês mexerem depois, ok? Então, se vocês digitarem Ibex Farm no Google, vai ser a primeira ocorrência, né? O link é esse aqui. Essa é a página inicial, eu já estou logada aqui com a minha conta, mas vocês vão ter que aqui vai aparecer criar uma conta, quem não tiver logado, e aí vocês criam com o e-mail de vocês e tudo mais. Uma vez que vocês criaram, você vem em, ou clicando aqui ou aqui, né, mexer nos meus experimentos, né, gerenciar meus experimentos, e você tem a lista de experimentos que você criou, né, que eu já criei 4, que são os estudos que eu estou fazendo no momento. Esse que a gente acabou de fazer é esse que chama autocadenciada, e eu vou criar um novo, tá, para a gente fazer ele passo a passo. Então, para criar um experimento, eu venho aqui, criar um experimento, eu vou chamar esse aqui de SPR, né, que é Self-Paced Reading, demonstração, né, demonstracal,
só para criar aqui. Criei. E no que eu crio esse experimento, posso entrar, né? Cliquei nele ali, e a gente vê que tem uma série de arquivos que são necessários para rodar esse experimento que eu criei. Aqui está o link para ele, né, para eu passar para os participantes fazerem o experimento depois, e é claro que eu não vou passar esse link porque o experimento ainda não está criado. Tem dois tipos de arquivos que vão ser importantes para a gente. O primeiro é esse chunk, que a gente vai usar principalmente para mostrar as informações, as instruções, e esse data includes, que é o cerne do nosso experimento. O código principal do experimento vai estar nesse data.includes. Os outros, né, esse CSS, JS, eles têm a ver com o tipo de experimento que você vai fazer, se é julgamento de aceitabilidade, dashed sentence é o leitura autocadenciada. Então aqui, enfim, a gente não mexe nesses códigos, né? A gente vai mexer nesses e nesse aqui. Então, para começar, a primeira coisa que você vai fazer é deletar tudo que já tem aqui, porque isso aqui é tipo um experimento de demonstração, né? Um padrãozão que vem. Isso não nos interessa porque a gente vai criar o nosso. Pronto. Então a gente agora vai criar os nossos próprios códigos do chunk, que eu vou explicar bem mais para frente o que é, e o nosso próprio código que vai contar nesse aqui os itens experimentais e também os distratores, certo? A gente vai precisar de um editor de texto para editar o código. Eu recomendo usar o RStudio, tá? Deixa eu digitar aqui, abrir o meu. Para o RStudio funcionar, você vai ter que baixar o R, né, o programa, muita gente conhece o R usando para fazer análise estatística, mas ele o RStudio permite uma boa interface para edição de texto também. Então, para o RStudio funcionar, bom, como a gente não vai rodar código aqui, acho que nem precisa do R, mas enfim, tenha sempre no seu computador o R e o RStudio. Se você, desculpa aí o jabá, né? Mas se você não sabe usar o R, no meu site você pode vir nesse tutorial aqui, mahayana.me/mlm, e tem um tutorial de modelos mistos, que é a primeira sessão dele, é uma introdução ao R, e aí tem como baixar, como abrir um arquivo, como usar o RStudio. Ok, não vou tratar disso aqui agora. Bom, com o RStudio aberto, a gente vai criar um arquivo em R mesmo. Já vamos salvar aqui. Salvar como. Bom, eu vou salvar aqui, deixa eu ver. Eu tenho uma pasta que chama ibextest. Vocês salvem aí onde vocês... Aqui, teste Bexfarm. Aí vocês criam aí, né? Eu já tenho uma pastinha para leitura autocadenciada. Vou criar aqui dentro, salvar aqui mesmo. Vou chamar de... Vou dar o mesmo nome do experimento, não precisa, mas vou dar o mesmo nome do experimento, que é SPR demonstracal, tá? Vou salvar. Venham aqui nesse arquivo que a gente acabou de salvar, tá vendo? sprdemonstracal.r, tá? Vou organizar uma pastinha só para os arquivos de demonstração. Pronto.
E a gente, na verdade, vai precisar que ele tenha a extensão JS, tá? De JavaScript. Como é que você muda a extensão? Só coloca para renomear o seu arquivo, em vez de ser um arquivo .r, vai ser um arquivo .js. Enter, aí você escolhe que quer usar o JS e pronto, ele mudou, né? Ele vai dizer aqui que esse arquivo foi deletado, porque você apagou o .r, né? Quer fechar? Sim, quero. E aí eu vou mandar ele abrir o JS. Pronto. Bom, quando a gente começa a fazer o experimento, agora a gente pode começar a digitar o nosso código aqui. Quando a gente começa a fazer o nosso experimento, a gente tem que informar quais são os itens do experimento. Item aqui vai ser entendido não só como os itens experimentais, mas também como os itens que o participante vai ver. Então, instrução pode ser um item também. Tá? Mas vamos começar pelos itens distratores e experimentais. Então, a gente vai dizer que eu vou criar uma variável, o comando é var, uma variável do tipo itens, tá? Items, na verdade, está em inglês. E eu vou colocar quais são os objetos que estão dentro dessa variável chamada itens. Eu vou colocar espera um pouquinho que eu estou tendo problemas com o teclado. Pronto. Eu vou colocar aqui dentro. Ok? A gente termina com um ponto e vírgula aqui. Tá? Senão não vai rodar. Muita coisa eu não... muito do código aqui eu não sei explicar porque eu não sou tão fluente em relação a essa linguagem, mas o básico dá pra gente conversar. Então aqui você criou uma coisa chamada variável do tipo que aqui dentro a gente vai ter os itens, ou seja, aquilo que é mostrado para os nossos participantes, e a gente vai colocar todos esses itens no intervalo entre essas duas chaves aí. E vamos começar então criando um item distrator, tá? Vou fazer um experimento aqui com vocês de processamento de pronome ambíguo, tá? Mas vou criar um item distrator primeiro. Bom, esse item, a primeira coisa que eu vou colocar aqui dentro, né, para começar a explicar que item é esse, vai ser o nome dele, uma identificação. Como esse aqui é um item distrator, eu vou usar F de filler, filler. Poderia dar qualquer nome, tá? Tô dando esse aqui porque, enfim, fica mais fácil. Isso aqui é só uma identificação, poderia chamar de Robson, de Maria, de qualquer coisa. E aí eu vou colocar, esse aqui é então nosso primeiro valor é a identificação, o nosso segundo valor aqui dentro vai ser o tipo de objeto que é esse item. Então esse item é um objeto do tipo dashed sentence, que eu escrevi errado. Tá aqui, tá? Ou seja, aqui eu tô falando que esse item vai ser, isso aqui é para eu dizer que vai ser dashed sentence, é o que marca que é um item do tipo leitura autocadenciada, tá? E que item é esse? Bom, esse item, ele vai ter uma sentença, que eu marco com S, e eu coloco, entre aspas, o item experimental. Tá? Então aqui, por exemplo, esse distrator vai ser Harry Potter, era um dos meus livros preferidos quando eu era criança. Foi por isso que dei a coleção para meu sobrinho em seu aniversário de 8 anos. Ponto.
ok? Aqui é o seguinte, se eu deixar desse jeito, ele vai mostrar essas duas frases numa sequência só, sem dar quebra de linha. Então, se acabou o espaço da tela, sei lá, vamos supor que coube tudo, mas aí chegou em sobrinho, né? Acabou o espaço da tela, o primeiro segmento aqui do embaixo vai ser em seu aniversário. Às vezes a gente quer controlar a quebra de linha, principalmente porque não é bom que o nosso segmento crítico apareça ou no final da linha ou no começo da linha seguinte. Então é sempre bom controlar isso. Aqui nesse caso eu quero mostrar uma frase por linha. Como é que eu faço isso? Barra N. Tá? Essa barra N diz o seguinte, quebra a linha, continua na linha de baixo com isso aqui, certo? Quando a gente faz leitura autocadenciada, a gente também costuma fazer uma pergunta sobre as sentenças, porque para ter certeza que a pessoa está prestando atenção, né? Vocês viram que eu passei correndo nos itens experimentais e não respondi um monte de coisa errada porque eu nem li o que estava escrito. Então, para garantir, a gente faz uma pergunta. E aí, para fazer a pergunta, como é que eu faço isso? Eu só informo que vai ter agora um novo item dentro desse item aqui, né? Eu tenho a identificação do item dentro dele. Tem um objeto dashed sentence e agora vai ter mais um objeto que é question. Né? E aí o programa vai executar tudo que está relacionado a question, né? A pergunta. O que está relacionado à pergunta? Coloco vírgula. Pergunta pode vir seguida por 3 objetos. Um primeiro, que é a pergunta mesmo, que eu vou colocar aqui, depois eu escrevo aqui dentro, né? Um segundo objeto, que é as, desse jeito, tá? Deixa eu ver se eu estou digitando isso aqui corretamente. Isso. Um segundo objeto, as, onde eu vou marcar aqui dentro quais são as respostas possíveis. E um terceiro objeto, que é has correct, que é para você indicar qual é a resposta que é correta ali de fato. Como é que eu informo tudo isso nessas sentenças? Bom, a pergunta aqui pode ser algo como eu dei um livro a meu sobrinho, certo? As respostas que o participante vai ver, né, que está codificado dentro de as, são sim ou não. Se em vez de sim ou não, você quiser uma resposta aberta, do tipo qual era o livro? Era do Harry Potter, era, sei lá, da Moranguinho. É só colocar aí. Aqui eu coloquei 2 opções, pode colocar quantas você quiser, ok? E aí você tem o has correct, em que eu informo que a resposta correta é sim, eu dei um livro ao meu sobrinho, porque aí ele vai gravar que o meu sobrinho, ele vai gravar tanto a resposta do participante, quanto ele vai criar uma coluna dizendo se o participante errou ou não essa pergunta, certo? Eu vou colocar um filler só aqui por enquanto, pra gente ver como é que funciona. Coloco vírgula e coloco mais um item agora. Poderia ter 30 filhas, né? Mas aqui vamos colocar um item experimental já. Eu quero um item experimental para testar, sei lá, se a leitura de pronome ambíguo é mais difícil do que a leitura de pronomes não ambíguos, tá? Então, como é que eu faço isso? Crio aqui
um novo item, uma nova item dentro dessa lista de itens, coloco a identificação dele. A identificação dele agora vai ser um pouquinho diferente, tá? Já explico por quê. A gente vai colocar a identificação dele dentro de mais um conjunto de chaves, porque vamos supor que a minha... Eu vou deixar aqui, ó, entre... vou colocar assim, exp, que é experimental, ambíguo, que vai ser um pronome ambíguo. Vou deixar só assim por enquanto, tá? Depois eu volto. Que tipo de item é? De novo, aqui. O bom de usar o RStudio é que ele já vai completando, tá vendo? Se eu digitou isso uma vez, ele já reconhece como comando e completa para você. Vai vir com uma sentença, e aí a minha sentença vai ser algo do tipo... Coloco entre aspas, duplas. Rodrigo ajudou Caio a estudar para a prova e ele se saiu muito bem. Vou dar uma quebra de linha, tá? A prova foi muito difícil. Aí venho agora com pergunta, em que eu informo pergunta, tipos de resposta e qual é a resposta correta, qual é a resposta esperada, né? A essa altura dá para ver que é só copiar e colar. Eu vou digitar aqui, inclusive para praticar os comandos, mas dá para copiar e colar. Opa. Então a pergunta aqui vai ser algo do tipo: a prova foi fácil, né? Vírgula. Coloco lá o sim e o não. Vírgula. E aí, as correct, que no caso é não, né? Porque a prova não foi fácil. Ele tá dando um erro aqui de alguma coisa. Abriu, fechou. Ah, sim, né? Isso aqui, na verdade... Ah, olha só. É bom que, enfim, ele te avisa quando tem erro. Essa chave, na verdade, fecha aqui, né? E isso aqui, a gente esqueceu de... Eu, né? Esqueci de fechar o colchetes da... Ok. É quando você copia e cola o código, se um código está correto, grande chance dos outros estarem também, tá? E pronto, aqui a gente já tem um experimento com dois itens. Se vocês tentarem rodar isso aqui, vai dar errado no Ibex Farm. Por que vai dar errado? Porque a gente tem que digitar um comando antes para dizer a ordem de apresentação das coisas, tá? Sem isso aqui, ó, ele não roda, tá? Que é uma outra variável que tem que ser adicionada logo no começo, que é a sequência de apresentação. Por enquanto eu vou deixar aqui, sequência de qualquer tipo. Essa sequência de qualquer tipo diz que eu posso rodar primeiro o filler, depois o item ou ao contrário. Bom, esse aqui, como eu disse, é um item experimental meu. Só que se eu acho que um pronome ambíguo do tipo... Opa! Se eu acho que um pronome ambíguo do tipo ele... Tá errado aqui. Esse ele, eu acho que ele vai levar muito tempo, porque eu tenho dois referentes, Rodrigo e Caio. É óbvio que levar muito tempo é uma questão comparativa. Eu tenho que comparar a um item que não é ambíguo, né? Então eu vou criar
um experimento não ambíguo, ok? E em vez de ser Rodrigo ajudou Caio, vai ser Ana ajudou Caio a estudar para a prova e ele se saiu muito bem. Eu posso comparar esses dois. Só que eu quero que o meu programa seja capaz de falar assim, olha, o sujeito que lê, né, o participante que for ler essa sentença não pode ler essa aqui, certo? Então, por isso que eu não posso chamar isso aqui só de experimental ambíguo 1, né? Experimental ambíguo 1 desse jeito. Eu faço o seguinte, eu coloco vírgula 1, vírgula 1, certo? Então aqui o filler, como o filler é sempre um único e um só para todos os participantes, né? Eu só tenho uma versão desse filler aqui, desse ilustrator, eu coloco só a identificação. Quando é o item experimental, a gente geralmente tem mais de uma versão do item. E aí o participante que vê uma versão não pode ver outra, né? Eu posso ter uma terceira versão ainda, que é a seguinte. Aqui eu tenho um não ambíguo em que o referente do pronome ele está na posição de objeto, mas ele pode estar na posição de sujeito também, vai que eu quero ver isso, né? Se é mais fácil retomar na posição de sujeito, objeto. Então, aqui eu vou chamar de experimental não ambíguo retoma sujeito, experimental não ambíguo retoma objeto, vou mudar minha sentença, né? Caio ajudou Ana a estudar para a prova e ele se saiu muito bem. Tá? Então, aqui eu tenho 3 versões para o mesmo item. Dependendo do experimento, você vai ter 4 versões, 5 versões, enfim, depende do que vocês estão fazendo. Mas quando eu faço isso aqui, eu estou falando, ó, esse é o item experimental número 1. Existem 3 versões dele. Mostre apenas um para um participante específico, não mostre mais de um, tá? Então, com isso aqui, a gente já conseguiria rodar um experimento e é o que a gente vai tentar fazer agora. Bem, como é que eu faço agora para rodar esse experimento? Eu vou lá em Bexfarm, né, pego a nossa página, subo aqui no data underscore includes esse arquivo que eu acabei de criar, né? Procura lá na pasta onde você colocou, subo ali, subiu. Se precisar colocar uma nova versão, clica aqui, né? E aqui eu tenho o link que vai para o experimento. Pronto, né? Não tem instrução, porque a gente não colocou instrução. Ele também, se eu errar a resposta, ele não vai me mostrar a mensagem de erro, ó. Dei um livro a meu sobrinho. Não mostrou, porque eu não coloquei isso. Mas, em todo caso, o grosso do experimento está feito. A prova foi fácil? Não foi. Agora, veja que ele mostrou só uma versão, né? A gente tinha aquelas 3 versões de itens experimentais e ele mostrou só uma. O próximo participante que vai fazer esse item vai ver uma versão diferente daquela que já foi mostrada aqui. Então, ele mesmo vai fazendo esse balanceamento. O que a gente vai aprender a fazer agora são os itens experimentais completos, né? Vou colocar mais item aqui e aprender a fazer as instruções, deixar o instrumento, enfim, para você poder colocar, coletar dados de idade do participante, mostrar o termo de consentimento livre esclarecido, essas coisas todas. Eu já tenho aqui esse autocadenciada.test que está feito, então eu vou abrir ele para me ajudar, para ficar mais fácil a minha vida. Eu vou dar um copiar e colar aqui. Vocês podem ver que eu tenho, ó, itens de extratores. Tem aqui o do Harry Potter, mas tem vários outros. Vou colocar aqui no meu SPR demonstração, tá? Só vou apagar esse filler que eu tinha, colar todos os outros. Percebam que quando tem essas 2 barrinhas, ele lê como comentário, então fica fácil de ler o código depois. Por exemplo, ó, itens experimentais. Aí eu tenho 3 conjuntos de itens experimentais aqui. Tá? Vou dar um Ctrl+C, um copia e cola. Vou
apagar esse aqui que a gente tinha feito. Coloquei. Mas percebam que é a mesma coisa. Identificação, dashed sentence e question. A única diferença que tem aqui nesse código é o seguinte, tá vendo que eu não coloquei, para questão eu coloquei só has correct, sim e não, né? E a questão, eu não coloquei, onde eu coloquei que essa questão é sim ou não. Como todos os nossos itens experimentais e filas, a resposta tem uma resposta binária, que é sim ou não, eu vou definir no começo do meu experimento, né? Lembra, ó, a gente criou itens, né? Variável item e a ordem de apresentação aqui em cima. Eu vou criar mais uma variável, tá? Que define valores default a serem usados em todo o experimento, que é essa variável default. Né? Essa variável default, eu estou dizendo que question vai vir com sim e não, e a random order é false. O que isso quer dizer? Que a ordem de apresentação vai variar. Às vezes o sim vai ser a primeira. Desculpa. Que a ordem de apresentação não vai variar. O sim vai ser sempre o 1 e o não vai ser sempre o 2. Se você quiser que varie, que possa variar, você coloca aqui true. Então, de vez em quando vai aparecer o sim primeiro e o não depois, né? A gente não quer isso aqui para esse experimento, então vou deixar em false. Então agora a gente tem 3 variáveis. A ordem de apresentação, vai ser a última coisa que eu vou mexer aqui. As variáveis default, ou seja, que eu vou mostrar o que vai se repetir ao longo de todo o experimento. E as variáveis itens. Né? Dentro das variáveis itens, eu tenho os distratores e os experimentais, mas agora eu vou querer mostrar também o TSLE, desculpa, TCLE, né, termo de consentimento, e instruções. Né? Note que eu estou fazendo isso aqui só para o código ficar organizado. Como é que a gente vai fazer isso? Do mesmo jeito que vinha fazendo. Crio um item aqui dentro. Só que dessa vez, ó, a primeira coisa que eu vou mostrar vai chamar TCLE. Tá? Vai ser aquele participação livre esclarecido. Já vou colocar uma, tá vendo que ele tá me dando um erro aqui? É porque eu preciso colocar vírgula aqui no final, né? Essa vírgula é para mostrar que, olha, esse é um item, segue para o próximo. O único que não vai ter vírgula é o último do código, porque aí, enfim, o experimento acaba, né? Então, eu tenho o TCLE e ele vai ser mostrado como? Que tipo de objeto ele é? Não é uma dashed sentence, não é uma question, ele vai ser um tipo de objeto que chama form, né? Ou, dizendo, um formulário. Tá? Eu vou copiar o que está pronto aqui, porque eu não lembro de cabeça. Aqui, ó. Formulários apresentados. Tá? E dentro desse form, eu tenho tudo isso aqui que eu já vou copiar lá e comentar com vocês. Aqui é para perguntar se eu quero que a pessoa assinale o termo de consentimento. Sim, coloquei que sim. A mensagem de continuação, o que vai aparecer logo que a pessoa vê esse TCLE. Clique para continuar. Né? E um HTML. Né? A gente vai criar um chunk, né? Um arquivo HTML chamado tcle.html que vai ser lido aqui. Tá? Como é que eu faço isso? Bom, eu tenho pronto aqui, esses arquivos estão à disposição para vocês copiarem e mudarem. Deixa eu só mostrar para vocês, ó, dentro da minha pasta demonstração, eu vou copiar esses chunks que eu tenho de outro experimento, que já estão prontos, tá? São arquivos HTML, então eu vou criar esse aqui, TCLE. Se eu clicar, tá vendo? Aqui vai o TCLE. Clique abaixo se você puder participar do experimento, caso não deseje participar, né? E aqui o que a pessoa deve responder. Se eu quiser editar isso,
eu vou pedir para ele abrir com o RStudio. Pronto. Aqui, ó, termo de consentimento livre esclarecido, né? Aí aqui tem um código em HTML, quem conhece HTML já está acostumado, quem não conhece não precisa ficar assustado, você pode copiar, colar e ir mexendo, fazendo engenharia reversa, aí mexendo nesse código aqui mesmo, né? O B é bold, né, para deixar em negrito. Aqui você tem um P, de que você está abrindo um parágrafo, escrevendo, e aqui embaixo é o código para dizer que você vai ter uma pergunta, né, que a pessoa tem que clicar para concordar ou discordar, que vai chamar TSLE, né, que vai ser do tipo clicar, né, ou seja, a pessoa clica no botão, o valor vai ser sim, se ela concorda, classe obrigatória, ou seja, ela tem que responder aquilo, senão ela não consegue passar para a página seguinte. A identificação que eu dei é sim TSLE. Isso aqui tem a ver com o label que ele vai escrever depois na planilha de resultados. Não interessa muito. Mas está aqui, depois de ler o documento acima e concordando com suas condições, aceito participar voluntariamente do experimento. Se a sua universidade quer que você escreva outra coisa, você escreve outra coisa, né? Aqui, ó, vou escrever aqui outra coisa. Pode fazer isso também, tá? Vou até salvar aqui. Salvei. Opa. Vou escrever aqui outra coisa. Salvei. Se eu abrir de novo, ó, vou escrever aqui outra coisa. Tá vendo? Então parece difícil, mas não é. Na verdade é bem tranquilo você editar esse código HTML. Então o que isso aqui está fazendo é, existe um arquivo chamado TSLE, desculpa, existe um objeto, não é um arquivo, é um objeto chamado TSLE, que vai ser apresentado como form, por isso que ele consegue ser lido como HTML. Ele vai pedir um consentimento para a pessoa. A mensagem para a pessoa clicar e continuar vai ser clique aqui para continuar. E o HTML vai ser, em vez de digitar o HTML tudo aqui dentro, você põe include dois pontos e o arquivo HTML que você criou, tá? Então a gente vai criar, em vez de escrever a introdução, as instruções, o TSLE, tudo nesse código que ficaria muito grande, a gente vai colocando as instruções por aqui, né? Então, o nosso próximo código é mostrar uma tela que eu vou chamar de demografia. Porque a gente pergunta informações sobre o participante. Idade, né? De repente se ele quer deixar o e-mail dele para contato para alguma coisa. Eu já tenho esse código pronto aqui também, ó, demografia.html, tudo HTML, tá? Por favor, complete este questionário, nome, gênero, idade, se o português brasileiro é sua língua materna, escolaridade e e-mail, se quiser deixar contato para alguma coisa, ok? O que a gente tem que prestar atenção? Na hora de, nesse demografia, é para incluir o demografia.html. Eu vou abrir o HTML só para vocês darem uma olhada aqui. Cadê? Demografia, abrir com RStudio. Aqui, tá? Bom, por favor, complete este questionário. Eu pedi para isso vir aqui em itálico, né? Informe seu nome, ou se preferir suas iniciais. E vocês podem pegar esse arquivo que eu tenho aqui, mexer. Quem conhece HTML vai ter um pouco mais de facilidade, mas ó, selecione seu gênero. Aqui o nome da pergunta, que é gênero, classe obrigatória, inclusive se a pessoa tentar fazer o experimento sem responder o classe obrigatório aqui, vai aparecer assim, o formulário tal é obrigatório, e esse tal é isso aqui que ele vai ler. Tá? Então por isso que é bom colocar um nome que a pessoa identifique.
ela vai receber uma notícia do tipo, o formulário gênero é obrigatório. Ela olha lá e fala, esqueci de responder aqui, né? Outro, ou masculino, né? Aqui a gente tem a identificação e aqui a gente tem, sempre na label, é o que vai aparecer para o participante, feminino, masculino, outro, prefiro não responder. Eu preferi deixar assim, ó, inglês aqui, português aqui, para vocês perceberem, né, o que é coisa de código e o que é alguma coisa que vai ficar específica para o participante mexer. Tá? Então, qual a sua idade? É um código meio chato de mexer, mas não é impossível. Então, aí a gente tem a demografia. Depois da demografia, a gente vai ter um outro form, que é instrução 1. Né? Aqui sou eu montando meu experimento. Vocês coloquem aí quantas vocês quiserem. Eu chamei de intro 1. Tá aqui, ó, intro1.html. Que é a primeira janela de instruções. Né? Com este experimento, queremos estudar como as pessoas compreendem histórias. Para passar de uma palavra para outra, você deverá apertar a barra de espaço. Logo depois, você deverá responder uma pergunta sobre esse texto. Vamos ver um exemplo? Tá? Aí, como esse aqui é vamos ver um exemplo, eu vou fazer uma pequena mudança. A mensagem para poder continuar na página seguinte, em vez de ser clique para continuar, vai ser clique para ver um exemplo. Tá? E aqui o código HTML que a gente tem que ver vai ser intro1.html. Aqui é o nome do arquivo HTML. Aqui é o nome do objeto que você está criando. Eu gosto de dar o mesmo nome para ficar fácil de identificar erro depois, para ficar mais organizado, tá? Bom, depois disso, a gente vai ver um item de prática. Né? O participante vai ver itens de prática. Deixa eu copiar aqui do meu código que já está pronto. Tá? Vai ter um item chamado prática.1. A prática 1, que é essa sentença é apenas um exemplo simples. Quebra de linha, você lerá sentenças como essa no experimento. Pergunta: essa sentença foi um exemplo? E aí, aqui eu não coloquei se é sim ou não, mas isso já está definido aqui no default, né? E o correto é sim. A pessoa viu esse item de prática, que chama prática 1. Ela vai para mais, né, para deixar a pessoa bem a par do que ela tem que fazer, para ela treinar bem, ela vai ver uma segunda janela de introdução. Desculpa, uma segunda janela de introdução, não, de instruções, né? Que eu chamei de intro 2. Vamos clicar aqui para ver o que é. Para responder, você pode clicar na resposta ou apertar 1 ou 2 no seu teclado. Então, a pessoa aqui já vai ter visto uma pergunta. Ó, já deu para perceber que a melhor maneira de fazer o experimento é manter a mão sempre sobre a barra de espaço, certo? Vamos ver mais um exemplo mais parecido com o experimento de verdade. Então, depois disso, a pessoa veria... Depois disso, a pessoa veria mais um exemplo ainda. Então, esse intro 2, de novo, só para mostrar para vocês o código HTML. Tá aqui. Instruções. Manter a mão sempre sobre a barra de espaço está em negrito. Recomendo usar negrito para... que a gente sabe que as pessoas não leem instruções direito, né? Vamos ver mais um exemplo. Então, clique para ver um exemplo é o que eu usei para a pessoa clicar na sentença seguinte. E aí ela vai ver mais um item de prática. Eu vou copiar aqui o segundo prática 2. Certo? João adorava contar uma boa fofoca para seus amigos, foi por isso que ele ficou chateado por Maria já ter contado tudo para Pedro. Né? Foi João que contou a fofoca para Pedro? Não.
Percebam que a ordem de apresentação é TSLE, Demografia, Intro 1, Prática 1, Intro 2, Prática 2. Não preciso colocar na ordem que está aqui. Eu já vou explicar como é que a gente explica a ordem para o Ibex Farm depois, né? Vamos só terminar as telas de instrução. A gente vai ter um último, aqui ó, a última tela de instrução, que é essa Intro 3, né? Se você quiser fazer uma pausa entre as sentenças ou outra, entre uma sentença e outra para se ajeitar na cadeira, coçar o nariz, né? Pedimos que faça antes de começar a ler uma sentença nova. Por favor, não pare o experimento no meio. Vamos lá. Então, essa é a última tela antes de começar o experimento de fato. Eu vou copiar aqui. Já estava feito. Intro 3, certo? Veja que eu mudei, né? Aqui foi, clique aqui para começar o experimento, porque aí a pessoa já vai, né, já está ligada que ela vai começar o experimento na tela seguinte. Bom, aí a gente tem, se eu jogar isso aqui para o Ibex Farm dessa maneira, ele vai pegar essa sequência aqui e vai ler na ordem que ele quiser, não é isso que a gente quer. Tá? A gente quer fazer duas coisas ainda. A gente quer fazer uma série de coisas, na verdade. A gente quer editar a resposta, a mensagem de resposta, então se a pessoa errou ou acertou, o que acontece na passagem de um item para o outro? Tem que ter uma pausa, a pessoa tem que apertar a barra de espaço para começar uma nova sentença, o que é a melhor opção, porque se a pessoa precisar parar, é só ela não apertar nada, né? Se ela precisar parar por algum motivo, para ajeitar na cadeira. Então a gente vai adicionar um novo tipo de variável que chama separador, tá? Já tem aqui, deixa eu pegar ele, tá pronto. Novo tipo de item, desculpa. Ó, tá vendo? Quais são os nossos itens? TCLE e instruções, os itens de prática, os itens de extratores e os itens experimentais. Eu vou colocar um item novo aqui, que é um item separador, que é o separator, né, que ele é a mensagem mostrada entre os itens. O nome é sep, eu que dei, poderia chamar de separador em português, intervalo, o nome que você quiser. Aqui é o tipo de objeto, um objeto do tipo separator, então aqui você tem que seguir esse nome mesmo. Mesma coisa aqui, tá vendo? Ó? O objeto é tipo form, o nome é TSLE. O objeto é tipo dashed sentence, o objeto é f-1 filler, tá? Então, aqui o objeto é tipo separator e o nome é sep. O que vem dentro desse separator? Primeiro vem como a transferência é feita. Então, depois de ver uma sentença, se você colocar assim, key press, do jeito que está aqui, a pessoa vai ter que apertar uma tecla para ver a sentença seguinte. Se você quiser que a próxima sentença já apareça depois de 1500 milissegundos, é só botar 1500 aqui, tá? No meu caso, eu prefiro deixar key press. Mensagem normal, ou seja, o que aparece quando a pessoa acerta o item experimental? Tem um padrão, o padrão, se você não editar isso aqui, vai aparecer em inglês. Press any key, alguma coisa assim, né? Aperte qualquer coisa para continuar em inglês. Aí em português a gente coloca correto, pressione qualquer tecla para continuar. E uma mensagem de erro seria errado, pressione qualquer tecla para continuar. Tá? Tem uma maneira de você ignorar se a pessoa acertou ou errou, que é ignore failure.
Então você digita aqui true, né? Ou seja, ops, tá errado. Tá? Ignore se a pessoa acertou true, que você vai ignorar se ela acertou ou errou, tá? Eu gosto de deixar essas mensagens se acertou ou se errou, porque ela tá fazendo em casa, é um feedback para manter ela prestando atenção, né? Se ela começa a errar muito. Então, esse é o separador para mostrar as diferenças, o que deve aparecer entre uma sentença e outra. Bom, e agora a gente tem que dizer qual vai ser a nossa sequência aqui. Essa aqui a gente não vai mais usar, a gente vai usar algo um pouquinho mais complexo. Vou copiar e já vou explicar para vocês, que é esse aqui. Então, sec, aqui dentro, em vez de ser anytype, a gente vai ditar a ordem que as coisas têm que aparecer, tá? Esse set counter, eu não sei muito bem o que significa, os códigos que eu estudei para fazer isso aqui usavam, imagino que seja para ativar algum contador no servidor, não sei, mas enfim, deixa aí. Aí eu quero que apareça na seguinte ordem: TSLE, intro 1, prática 1. Opa, faltou algo aqui, né? Faltou demografia. Por isso que não teve demografia quando no começo do vídeo eu mostrei o experimento para vocês. Agora eu vou rodar depois e vocês vão ver como vai aparecer. Então, set counter, TSLE, demografia, intro 1, prática 1, intro 2, prática 2, tá vendo? Mesmo que não esteja nessa ordem aqui, eu estou colocando aqui. SEP, ou seja, entre a minha, e esse SEP tem que vir aqui também, ó. Depois da minha prática 1, SEP é aquele separador que a gente acabou de criar. Então, depois da minha prática 1, SEP. Por quê? A pessoa vai ter o feedback se ela acertou ou errou. Aí vem a segunda tela de instrução. Prática 2, o SEP, se eu quiser dar esse feedback para ela. A instrução 3, que é, vamos começar o experimento agora. E aí, eu não coloco a ordem que as coisas vão aparecer, porque agora que vai começar o experimento mesmo, eu quero que a ordem seja aleatória, né? Mas eu também não quero que seja completamente aleatório. O ideal é que eu não mostre dois itens experimentais na sequência um do outro. Então, existe esse comando aqui, que é o rshuffle, né? Que ele vai fazer o seguinte: ó, pegue as seguintes sentenças, aquelas que começam com exp. Aqui, agora vem uma dica do que eu estava fazendo. Por que eu estava chamando de exp.amb e exp.numb.obj em vez de simplesmente botar só isso aqui, né? Só amb. Por que eu estou chamando todas de exp? Porque eu quero que todos os meus itens experimentais tenham o mesmo início, para eu poder codificar aqui em cima, do tipo, ó, você vai fazer um shuffle, uma randomização, com tudo que começa com start with, exp, e tudo que começa com f. O que começa com f? Todos minhas sentenças de filler, de distrator. Então você vai pegar tudo que começa com exp, tudo que começa com f, e vai aplicar esse comando aqui, que o que ele faz é aleatorizar e nunca, na medida do possível, nunca mostrar dois itens do mesmo tipo na sequência. É claro que se eu tenho mais filler do que experimental, aí vai ter dois fillers na sequência, não tem como. Mas os experimentais pelo menos não vão acontecer um logo na sequência do outro, né? E veja que tudo isso aqui está sendo separado um do outro por um sep através desse comando separar com. Ou seja, aquele separador que a gente criou, chamado sep, a gente vai estar usando para separar com. E esse Hidden Completion Code, de novo, não sei muito bem o que isso significa, mas os códigos que eu consultei para montar esse experimento costumavam usar, então coloquei aí também.
Então, com isso, a gente tem um experimento prontinho. Tem algumas, se a gente quiser, tem alguma perfumaria aí para fazer também, né? Por exemplo, e aqui eu agradeço o Neemias, meu aluno de mestrado, que foi quem teve paciência para ir atrás dessas perfumarias. Eu vou copiar e colar. Então, a gente tem, que variáveis a gente tem? A ordem, os defaults e os itens. Eu vou botar mais algumas coisas antes dos itens. Variável progress bar, né, a minha barra de progresso, que se vocês viram aparecia sempre escrito lá progress, eu vou botar em português. Quando você termina o experimento, se é um experimento longo, fica de 5 a 10 segundos, daí depende do computador, rodando e mandando o resultado para o servidor. E aí aparece uma mensagem em inglês para o participante, né? Falando para ele aguardar, para ele não fechar aquela janela, porque os dados estão sendo enviados. Essa mensagem, que é Sending Results Message, a gente pode deixar em português aqui, né? Aguarde enquanto salvamos suas respostas, isso pode levar alguns segundos, por favor, né? Pelo amor de Deus, não feche a janela ainda. E Completion Message, muito obrigado por sua participação, você já pode fechar essa janela em seu navegador, ou seja, quando termina de mandar tudo, aí a gente tem essa... o participante recebe essa mensagem aqui, tá? Então, olha, com isso a gente pode salvar esse arquivo todo, completo, e passar para o Ibex Farm. Vamos fechar esses HTML que eu abri. Vamos fazer o upload de uma versão mais nova e vamos ver se vai funcionar. Opa! É bom mostrar o erro ao vivo. Como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo, quem não sabe também, e aí dá erro. Olha só, por que deu esse erro? Didaticamente isso é importante. Chunk underscore include desconhecido. Sim, porque eu esqueci de subir aqui os chunks, né? Os chunks são justamente aqueles arquivos HTML que a gente editou. Então vamos fazer isso agora. Aqui é o TCLE, o intro 1, o intro 2, o intro 3, o demografia. Esse 99 tá aí, que é um código base meu, inclusive eu vou apagar depois. E agora vai funcionar. Vamos lá? Pronto, agora ele achou o arquivo TSLE. Tá vendo a barra, ó, tá escrito progresso aqui em cima, que a gente editou. Aqui vai o TSLE. Clica abaixo se você aceita participar do experimento. Caso não aceite, lembra que eu editei esse arquivo, né? Falei, vou escrever aqui outra coisa, né? Clique para continuar. Ó, você tem que selecionar uma opção para TSLE. Ó, se eu quiser continuar aqui, nome é obrigatório. Informe seu nome ou iniciais. Se eu quiser continuar, idade é obrigatório. Coloco aqui, tá? Se eu quiser continuar, ó, você tem que selecionar uma opção para gênero. E assim por diante, tá? E aí tem o nosso experimento bonitinho. Vou passar muito rápido, acertando ou errando algumas sentenças, só para vocês verem a mensagem final. Ó, errado. Eu acho legal colocar esse sim ou não, porque se a pessoa estiver fazendo o que eu estou fazendo agora, que não dá para ler, ela às vezes põe a mão na consciência, né? Pô, tô recebendo esse vermelho aqui na minha cara. Deixa eu começar a prestar mais atenção. Pronto, né? Muito obrigado por sua participação. Você já pode fechar esta janela em seu navegador, ok?
E agora a gente tem que fazer, vocês já sabem então como montar um experimento no Ibex Farm. De novo, esses códigos estão todos no meu GitHub, o link está na descrição do vídeo. E vocês podem baixar, podem editar. Se alguém tiver alguma dúvida, eu não sei se eu sei responder, porque eu aprendi a usar isso aqui tem coisa de 10 dias mais ou menos. Mas entrem, eu vou deixar na descrição do vídeo também o link para. Eu vou deixar na descrição do vídeo também o link para vocês irem diretamente na página do manual do Ibex Farm. Ele não é tão simples de ler assim, mas eu já cobri aqui o principal. Aí para outras, que se eu quiser fazer múltipla escolha, como é que faz? Vê lá no Ibex Farm. O básico, como monta, o que é uma variável. Isso aqui, por exemplo, ele chama de controller, né? Não falei o nome, mas enfim. Isso aqui que eu falei de nome do objeto é o controller. Então vocês, sabendo essa base, conseguem montar outros tipos de experimento. E agora, na sequência, eu vou mostrar um pouquinho como extrair para fazer análise de dados, porque isso a gente precisa usar um pacote do R. Então a gente vai precisar de um outro vídeo para fazer isso. Para fazer a análise dos resultados, a gente primeiro vai precisar baixar esses resultados aqui na tela do Ibex Farm, né? Você vai ter aqui embaixo são resultados. Perceba que não tem como você baixar só os resultados, né? Se isso aqui não estiver aparecendo para você, você dá um refresh aqui que ele atualiza. Você, na verdade, precisa baixar esse arquivo zip aqui embaixo, que vai baixar tudo isso aqui. Ele vai baixar o HTML, vai baixar esses HTMLs, esse JS, e também os resultados, que é o que a gente precisa. E vai para sua pasta de downloads, enfim, para o lugar que você costuma direcionar os seus resultados. Eu já baixei aqui no meu, ele salva uma pastinha, ele baixa essa pasta com o título do seu experimento, que no nosso caso tem o mesmo título do nosso arquivo, do nosso código, né? E tem lá os chunks, né? Tudo que está lá está baixado aqui. É até bom porque terminou o experimento, você guarda essa pasta num cantinho do seu computador, salva no GitHub, em algum lugar para você nunca mais perder esses dados. E os resultados estão aqui. Só que os resultados estão numa extensão que é um pouquinho difícil de ler, né? Não dá. O que a gente faz é transformar em CSV. E aí, ou TXT, como você quiser, eu prefiro usar CSV. Renomear, você vem aqui, renomeia, ponto .csv. Quer mudar o nome? Quero. Tá aqui. Se você abrir, você vai continuar não entendendo muita coisa do que está acontecendo aqui. Vou abrir só para vocês darem uma olhada. Inclusive, eu quase desisti de usar o Ibex Farm a primeira vez que eu vi um arquivo aqui, o arquivo de resposta. É uma bagunça, tá? Você tem colunas com o nome dos arquivos, dos itens, tem o tempo de resposta. Isso aqui não dá para ler, não dá para você jogar no SPSS, no R, em algum lugar para você fazer uma análise. Então a gente vai ter que tratar esses dados para extrair as informações que a gente quer. E que informação que a gente quer? Eu quero os dados de demografia do meu participante, para poder caracterizar ele bem no meu artigo, na minha tese, dissertação. E eu quero, claro, os tempos de resposta, para cada vez que ele apertava a barra de espaço, e também se ele acertou ou errou as perguntas. Porque se ele errou a resposta para uma frase, então ele não prestou atenção naquela frase, eu vou ter que jogar o resultado daquela frase embora, tá? Eu só vou ensinar aqui como é que extrai o conjunto de dados. Então eu não vou ensinar a fazer análise estatística nem nada. Como é que você faz isso? O seu arquivo está renomeado aqui já. Você tem, eu vou deixar também no GitHub esse script do R que eu montei.
a partir de 2 pacotes, o Tidyverse e o eBaxter, tá? Vou abrir com o RStudio, pronto, ele abriu aqui. Se você ainda não tem, você vai instalar um pacote que chama eBaxter, que é para extrair dados do Ibex Farm, e você vai instalar esse pacote chamado Tidyverse, que é um pacote do R para manipulação de conjunto de dados. É um pacote bom de usar. De novo, meu tutorial de modelos lineares mistos, a primeira sessão tem uma parte dedicada a ele, e eu não vou ensinar aqui, mas a gente vai usar alguns comandos. Uma vez que você instalou esses pacotes, não vou ensinar a usar o R aqui, baixa o R, RStudio, instala os pacotes, carrega esses pacotes, né? Aí toda vez que você abre o R, você precisa carregar os pacotes para eles funcionarem. Então carreguei com a comando library iBaxter, o Tidyverse, e eu vou usar essa função que chama, né, tirar resultados de DS, Dashed Sentences, que ele extrai resultado de Dashed Sentence, ou seja, de experimento de leitura autocadenciada. E vou salvar esse conjunto de dados com o nome de RT, Reaction Time, fui eu que dei esse nome. Tá? Bom, aí você importa esse conjunto de dados, eu estou aqui usando um Mac, então para indicar o caminho é til, e aí eu indico o caminho do arquivo. Acho que o Windows eu acho que é C2 pontos, não tenho certeza, vocês podem procurar depois. E vai estar na minha pasta, vamos ver se eu sei de cabeça, documentos, Mahayana, acadêmicos, experimentos, cadê? Exp. Teste Backfarm, isso aqui foi onde eu salvei a pasta de que é a demonstração, e aí dentro da demonstração, resultados CSV. Isso aqui é digitando o caminho para chegar nesse arquivo aqui, tá? Se você não sabe subir arquivos para o R, pergunte para o Google como é que faz isso. Já vou copiar e colar aqui para as outras funções que a gente vai usar depois, tá? Só para facilitar a vida, porque é sempre com o mesmo conjunto de dados. Tá. Então eu vou criar o conjunto de dados RT com essa função, que é uma função do eBaxter, desse pacote. Se você não tiver esse pacote, ele não vai rodar. Ele deu uns warning aqui, mas carregou. E tá aqui, ó, 636 observações de 9 variáveis. Posso clicar aqui para ver, tá aqui. Sujeito, então, 3 participantes fizeram o experimento. Na verdade, eu fiz 3 vezes para mostrar para vocês. Presentation order não tem a ver com a ordem que o participante viu o item. Tem a ver com a ordem desse item dentro do seu código. Então essa coluna ela é um pouquinho inútil aqui, tá? Não é de jeito nenhum a ordem em que o participante viu. Né? Região, então aqui aquela nossa sentença de prática, né? Ó, tipo, prática 1, prática 2, F4 filler, F2 filler, tá tudo aqui. Palavra, essa sentença é apenas um exemplo, então isso aqui é 1, 2, 3, então aqui vai de 1 a 14 desse item que era o prática 1, tá vendo? E aqui RT, que é o tempo de resposta, tá tudo em torno de 80 milissegundos, porque eu passei correndo só para mostrar para vocês aí como é que funciona. A sentença em si, né, essa sentença é apenas um experimento simples, e aí tem a continuação da sentença aqui, vou acelerar sentenças desse tipo ao longo do experimento, e aqui essa última coluna é meio que uma identificação por IP do participante, né? Você tem essa última parte depois do underscore aqui. Também acaba não usando para muita coisa, mas pode ser útil se você quiser, sei lá, excluir se mais de uma pessoa participou a partir do mesmo computador e tudo mais. Bom,
Então aqui nós temos 636 observações. O que não dá para fazer no Baxter, que é meio chato, mas aí, enfim, tem que resolver fazendo notações manuais ou usando o tidyverse do R depois para extrair as condições que interessam, né? Vamos supor aqui, deixa eu pegar um item experimental. Aqui, pronto. Carla convidou João para ir ao cinema e ele, então, vai me interessar o tempo de leitura desse ele, né? Para extrair isso, eu vou ter que... ele não marca com uma tag falando esse é o meu segmento crítico. Então, isso é meio chato, mas eu teria que criar um scriptzinho no Tidyverse para extrair de cada um dos meus itens experimentais quais são os segmentos críticos que vão me interessar. Não é tão difícil se você domina o Tidyverse. Vale a pena aprender a usar esse pacote, porque ele resolve muito a sua vida depois, tá? Uma maneira de fazer isso, se você não quiser ter dor de cabeça também, é sempre mostrar o seu segmento crítico no mesmo ponto. Então, por exemplo, sempre o ele, né, vai ser a 9ª região dos experimentais. Eu posso controlar isso, em vez de mostrar palavra a palavra, eu posso mostrar sintagma. Como é que eu mostro o sintagma? Não ia entrar nesse detalhe aqui, mas já que estamos, você faria algo do tipo... Não vou mexer nesse arquivo aqui, tá? Mas deixa eu copiar para um arquivo novo, só para mostrar para vocês. Você faria algo do tipo... Eu vou fazer só o Maria viu Lucas na praia, tá? Para não ficar muito longo. Então, você teria algo como... Maria viu o Lucas. Vamos supor que seja o Lucas. Aí esse o Lucas vai ser visto como um sintagma só, tá? E aí, em vez de mostrar a dashed sentence, né, aquele... eu não tenho certeza agora daí se ele vai mostrar os tracinhos ou se ele vai mostrar cada um desses chunks no meio da tela, tá? Porque isso não me interessou, eu não fui atrás disso. Eu prefiro mostrar mesmo palavra a palavra. Então tem essa coisinha chata de que você vai ter que criar alguma maneira para extrair esse conjunto de dados. Você pode fazer isso até no Excel mesmo. Eu não gosto muito de mexer no Excel, mas é possível. Mexendo com filtro, essas coisas. Bom, então aqui eu tenho RT, resposta, mas eu preciso ainda da demografia e das respostas para as perguntas, né? Que nem a pessoa viu esse item experimental, tinha uma pergunta associada ao item, cadê a resposta? Se ela acertou ou errou a pergunta. Bom, para recuperar a informação dos sujeitos, eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse mesmo arquivo, resultado CSV, e vou extrair o que está marcado em demografia, que é o nome do... não do nosso arquivo .html, né? É o nome do form. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Esse form chamado demografia. Isso aqui eu poderia chamar de demo.html, mas aí naquela função aqui do Baxter eu tenho que usar o nome do form, ok? Então, demografia, rodo aqui e tá aqui. 3 observações de 6 variáveis, ó, são 3 participantes, idade, eu coloquei tudo 99, contato, eu não dei contato de nenhum, né, apareceria um e-mail aqui se eles deixarem, gênero, idioma, que o idioma é se é falante de português ou não, escolaridade, CBC eu não lembro agora se acho que B é ensino médio e C é ensino superior, completo ou cursando, né? Em vez de escrever tudo aquilo, eu deixava a label completa e aí ele salva com esses, vocês vão ver lá no HTML que eu coloco para ele me retornar esses valores. Porque eu vou descartar
sei lá, alguém que não tem ensino médio, por exemplo, tá? Então você tem como fazer isso aqui, né? Saber quem são esses participantes. Bom, as questões, as respostas às questões é com essa função getResults_que, aqui, ok? E aí você tem a ordem em que as sentenças são apresentadas, ó, então prática 1, prática 2, esse participante viu o filler 4, o filler 2, o experimental não ambíguo objeto, o filler 3, o filler 5, isso aqui é a ordem que as pessoas viram, tá na ordem que elas viram, tá? Qual era a resposta esperada? Qual a resposta que a pessoa deu? Se está correto, se a pessoa acertou é 1, se ela errou é 0, e o tempo que ela levou para dar a resposta, tá? 684 milissegundos, por exemplo. O ideal é juntar esses dados com esses aqui, porque eu quero excluir as sentenças que a pessoa errou. Quero poder fazer isso, né? E seria bom também eu criar uma coluna para saber a ordem de apresentação dos itens, porque ele não dá isso aqui, tá? Esse presentation order, como eu disse, é a ordem que isso está no script. Então, ó, se eu colocar aqui, ó, tá vendo? Eu organizei em ordem crescente, número 6 é sempre prática 1, número 7 é sempre prática 2, mas isso não é a ordem que o sujeito viu o item experimental, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, esse código, esse aqui fui eu que escrevi, coloca as questões em ordem crescente, então ela criou uma coluna chamada order, em que coloca a ordem de cada um desses itens que o participante viu, tá? Então, o item 1 para o participante 1, vou colocar na ordem crescente aqui. Prática 1 e prática 2 é o mesmo, né? Ó, sujeito... terceiro item que o sujeito 1 viu foi o quarto filler, o sujeito 2 foi o quinto filler, o sujeito 3 foi o quinto filler. Então, aqui eu criei essa coluna order. Esse código agora, ele faz um merge, né? Ele junta a coluna RT com a coluna questions. Então, você consegue fazer isso aqui e criar o conjunto de dados chamado data. Tá aqui. Sujeito, presentation order, como eu disse, não quer dizer nada. Tipo, que aí você vai ter a identificação dos seus itens, tá? Item, nulo, para filha, para os outros céu 1, 2, 3. Região da sentença, né? O tempo de resposta para ler em, meio, a, cada uma das palavras. A sentença, a questão, a resposta que ele deu, se está correto ou não, tempo de resposta para responder a pergunta e a ordem que apareceu para o participante, tá? Então tá tudo aqui. E aí com isso você consegue fazer análise já aqui dentro do R. Assim, tem esse último código aqui, só para vocês verem a distribuição de itens, só para mostrar o balanceamento para vocês. Criei esse conjunto chamado check. Vocês podem ver que para o participante 1, ó, sujeito 1, o item 1 foi o experimental não ambíguo objeto, o 2 foi o não ambíguo sujeito e o 3 foi o ambíguo. Para o participante 2, o 1 foi o não ambíguo sujeito, o 2 o ambíguo e o 3 o não ambíguo objeto. E para o 3, aí foi a condição que não tinha sido feita ainda. Então isso aqui foi só, esse último código aqui, é só para vocês verem que foi só para mostrar que o próprio servidor balanceia a ordem balanceia a ordem de apresentação dos itens, né, para você não ter problema com isso. Aí com esse conjunto de dados aqui vocês podem seguir a análise já dentro do R,
limpando o conjunto de dados como vocês costumam limpar. Quem quiser exportar esse conjunto de dados para fazer análise no Excel ou qualquer coisa assim, tem essa função do R que chama write.csv. Aí você coloca o nome do conjunto que quer exportar. Você pode exportar todos esses se quiser, né? Por exemplo. E aí você digita onde você quer salvar isso, né? Então, no meu caso, deixa eu colocar aqui. Vou salvar aqui nesse mesmo diretório. Com o nome eu não vou salvar com results.csv, senão ele vai escrever em cima daquele que já está lá. Eu vou salvar como dados brutos. Rodou. Aqui, ó, apareceu, né? Dentro de results, que está dentro de SPR demonstração, que está dentro de demonstração, que está dentro de autocadenciada, dentro da, né, todo o caminho, eu tenho os dados brutos. E aí tá aqui, se vocês não usam o Ibex Farm, se vocês não usam, desculpa, o R para fazer análise, deveriam, porque é muito mais fácil, demora para aprender, mas depois salva muito a sua vida. Se vocês usam SPSS, se vocês usam qualquer outro programa, tem o arquivo CSV que vocês podem usar para análise depois. Então é isso, não sou especialista em Ibex Farm, mas espero que ajude a salvar algumas pessoas que, assim como a gente, não está podendo ir para a universidade para coletar os dados, porque a gente tem que ficar em casa, não é para sair de casa. Se você puder, não saia de casa.